O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana ao Senhor, vem me salva. Queridos fráteres, seminaristas, aqui, ruinhas, acólitos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nos acompanham também pelas redes sociais, também a nossa saudação. Saudação também muito especial aos pais, nesse dia também dedicado aos pais aqui no Brasil, Dia dos Pais. Tarefa de ser pai, sabemos que não é uma tarefa fácil, mas ela é essencial. É inadmissível a ausência do pai. Mas, infelizmente, nesse mundo em que vivemos, nessa sociedade que estamos, o pai tem sido uma figura cada vez mais ausente, quando também muitas vezes não tão considerada como deveria ser considerada. Fundamental a figura do pai. Logicamente, preferência, quando se fala de figura, eu sei que é uma questão aí psicológica, é muito mais do que simplesmente o progenitor, não é? Uma figura, fala, mas tudo progenitor deve ser essa figura
para a construção e edificação de uma personalidade madura, é fundamental. Para os filhos, pai, mãe, logicamente também, mas como estamos falando dos pais nesse dia, é um referencial. E é alguém que os projeta para o mundo, inclusive. Claro que isso é um pouco relativo, mas se a gente vê tanta gente perdida na vida, e não são poucos, tanta gente desnorteada, é porque falta a presença firme de um pai. Falta, infelizmente. Então, é preciso que os pais assumam a sua responsabilidade, o seu compromisso. Porque muitas vezes o pai, ainda que esteja ali, mas não tem uma interferência, não tem uma presença, né? Deixa tudo por conta da mãe. Esquece do seu papel e da sua responsabilidade diante dos filhos. Nós queremos rezar para que Deus ilumine cada pai, dando a eles consciência da sua responsabilidade, do seu compromisso, mas lhes dando sabedoria, para saber discernir, saber orientar, saber conduzir bem a sua família. Nós pedimos isto. Pedimos também que eles sejam perseverantes na missão que Deus eles confiou, que não larguem, que não abandonem diante das tempestades, diante das crises, das dificuldades. Nós sabemos que todo mundo passa na vida. Quem que não passa por crises? Quem que não tem momentos tempestuosos na existência? Todos temos. Mas não existe razão para a gente fugir daquilo que deve ser enfrentado, deve ser encarado. Às vezes acontece muito isso, né? Nós, sobretudo nós homens, fugimos das dificuldades, fugimos dos problemas, fugimos das dores da vida. Não, devemos encará-las, elas fazem parte da existência. Inclusive, devemos saber passar isso para nossos filhos. Não adianta iludi-los, e não adianta colocá-los numa redoma também. Isso não resolve, piora, porque você cria gente fraca. É isso que nós estamos vendo. Gente que não suporta os embates da vida, as frustrações da existência. Porque nem tudo sai conforme a gente quer, conforme a gente espera e deseja. A vida é assim. A gente tem sucesso em algumas coisas, mas tem insucesso em outras tantas. E daí? Qual o problema? A vida não é só sucesso, mas também a vida não é só fracasso. As coisas aí convivem, certo? Nós precisamos saber lidar com isso. Então, na educação dos filhos, não vamos tapear as coisas. Eles precisam encarar a realidade da vida como ela é. E nós, como pais, devemos dizer para eles: olha, nós estamos aqui contigo, estamos do teu lado, caminhamos contigo, nós te orientamos, nós te damos a direção e também te damos o apoio necessário. Então, isso é fundamental para a educação, né, das novas gerações, sobretudo, a presença adulta, madura. Precisamos muito disso. Essa é uma carência, não apenas em nossa igreja, mas no mundo de hoje, na sociedade de hoje, e de algum modo tenta eliminar, né, essa figura paterna. Isso é muito estranho, né? Tenta, né, do ponto de vista da psicologia, inclusive, se tenta matar essa figura. Isso é um prejuízo tremendo, né, do ponto de vista, inclusive, dos aspectos da psicologia. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para não matar essa figura, não anular essa figura. Nesse ponto também, a mãe tem um papel importantíssimo, né, para não anular a figura do pai no seu ambiente familiar. E às vezes tem mulheres que fazem isso, né? Claro que em alguns contextos ela vai ter que assumir os dois papéis, pela ausência do pai mesmo, né? Felizmente, como a gente sabe também, que esse é outro aspecto, né? Mas enfim, para não me estender, essa é uma questão aí que cada um também deve analisar, deve olhar e deve fazer os ajustes necessários. A vida requer sempre ajustes. Sempre, sempre. Então, façamos aquilo que é necessário, que é da nossa competência, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso. Mas digo de novo, que Deus abençoe, que Deus conduza, o Espírito Santo ilumine cada um dos nossos pais nesta tarefa bela, mas também desafiadora, de educar e de conduzir a sua família. Nós estamos então celebrando o 19º domingo do tempo comum, esse tempo, como sempre falo, que é o tempo do discipulado e o tempo da missão, dentro desse contexto do mês vocacional, também do ano vocacional, celebrando então aí a vocação à família. Celebramos o primeiro domingo a vocação aos ministérios ordenados, sendo como destaque a figura
do padre, e agora, nessa semana, a vocação à família, destacando a figura do pai. E aí, ao longo do mês, nós estaremos, então, celebrando todas as vocações. Nós, então, ouvimos hoje, sobretudo, do Evangelho. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, estão sozinhos. E o contexto é um contexto maior, que eu não vou me ater a esse contexto, mas existe aí uma crise muito grande nos discípulos, diante de tudo aquilo que eles tinham presenciado a respeito da multiplicação dos pães, que é o texto que vem antes. Então, eles ainda estão atordoados com aquilo que aconteceu. A gente pode até achar estranho, mas é verdade. Eles não entenderam o pão. E eu, às vezes, fico me perguntando se nós também entendemos. As multiplicações dos pães no contexto bíblico, são 6, inclusive, que tem nos 4 evangelhos. 6 multiplicações dos pães são referência direta à Eucaristia. Eu não sei também se nós entendemos a Eucaristia. Às vezes eu tenho algumas dúvidas. Algumas não, muitas dúvidas, na verdade. Nós precisamos entender o pão. Os discípulos não entenderam o pão. Nós precisamos muito disso. Isso gerou uma crise muito grande nos discípulos. E do ponto de vista, então, da tempestade no mar, na travessia que eles precisavam fazer, né? Em todo aí um contexto também, não vou me ater. Jesus se aproxima deles exatamente no meio daquela tempestade. Então, nas horas mais difíceis, Deus está sempre presente, mas especialmente nas horas mais difíceis da nossa vida, nas nossas tempestades e crises, o Senhor se aproxima de nós. De longe ele vê, porque ele está no monte, vê a agonia dos discípulos, a luta dos discípulos para tentar atravessar o mar, seguindo a ordem dele, inclusive, não é? Que era de atravessar. A travessia da vida, nós precisamos da presença do Senhor. Não dá para ir sozinho, podemos tentar. Jesus enviou os discípulos, que eles pudessem ir. Mas na barca da vida é necessário que Jesus então seja acolhido. Quando ele é acolhido, a tempestade cessa, a calmaria toma conta. As coisas começam realmente a deslanchar, a andar de verdade. Não sei até que ponto Jesus tem espaço na barca da sua vida, na barca da sua família. Nós precisamos nos perguntar sobre isso. Na nossa casa, em nossos lares, Jesus realmente tem o espaço que deveria ter, se nós o acolhemos. Porque diante das tempestades que vivem as famílias hoje, das crises que vivem as nossas famílias, os casais, é preciso colocar Jesus. É necessário. Quando ele se aproxima, que nós não o vejamos como um fantasma. Porque é isso que os discípulos fazem hoje, o veem como um fantasma. Não, ele não é fantasma, ele é real. Não é uma ilusão, entende? Não é uma ilusão, ele é real. E aí, diante da reação dos discípulos, que é a reação de medo, quantos de nós não vivemos hoje aprisionados pelo medo? Diga-se de passagem, quem vive a experiência da síndrome do pânico, né, da depressão profunda, como o medo está paralisando as pessoas, com o medo, as pessoas estão se afogando no medo hoje. E aí Jesus grita, fala para eles e fala para cada um de nós hoje: coragem, sou eu, não tenhais medo. Nós devemos acolher a palavra de Jesus e nos encorajarmos diante dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas dúvidas. São tantas, nós precisamos então ouvir a palavra de Jesus de hoje, esse evangelho. Coragem, sou eu, não tenhas medo. E temos também a coragem de Pedro, né? E ao menos tentar caminhar sobre os obstáculos, caminhar no meio da crise da tempestade. Só que é preciso não deixar que o medo, a insegurança e as dúvidas tomem conta de nós, senão nós vamos afundar no mar da vida. Precisamos então gritar também como Pedro, diante daquele momento de perigo pelo qual Pedro passa e que também nós passamos, gritar: Senhor, salva-me. Esse também é o nosso grito constante. Que o Senhor venha em nosso auxílio, estenda a sua mão, nos resgate para que nós possamos ir em frente. Segurar na mão de Deus e ir em frente. Esse é o convite também da liturgia deste domingo. E vale também para nós o que Jesus diz a Pedro: homem fraco na fé, por que duvidaste? Nós ainda vivemos nessa fraqueza da nossa fé,
e às vezes entregues às nossas dúvidas. E aí precisamos, né, fechando aqui o texto do Evangelho desse domingo, declarar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Nós devemos acolhê-lo em nossa vida e professar a nossa fé, declarar a nossa fé, que é a nossa confiança no Senhor, que tira de nós os nossos medos, calma a agitação que nós vivemos. Hoje a gente vive muito agitado, né? Um mundo acelerado, né? Muito acelerado. E precisamos da calmaria interior. E essa o Senhor vai nos conceder quando nós o acolhemos no barco da nossa vida. Nós vamos cantar uma música que resume bem essa cena do Evangelho de hoje, que é uma música que todos nós conhecemos, na tradição católica, mas sempre cantamos, Segura na Mão de Deus. Cantemos todos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu
que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai.